Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos fazer a correção das atividades 1, 2, 3 e 4 da lição 13, Sistemas. Atividade 1. As balanças representadas ao lado estão em equilíbrio. Sabendo que os blocos de cores iguais têm mesma massa e que a massa do bloco vermelho é 3 kg, responda. Primeiro tópico, qual é a massa de cada bloco verde e de cada bloco azul? Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta na atividade? A proposta da atividade é determinar a massa de cada bloco verde e de cada bloco azul. B. Quantos blocos de cada cor aparecem em cada balança? Na balança 1, aparecem 2 blocos vermelhos, 1 bloco azul e 4 blocos verdes. Na balança 2, aparece 1 bloco azul, 3 blocos vermelhos e 2 blocos verdes. C. O que significa dizer que as balanças estão em equilíbrio? Que em cada um dos pratos de cada balança há a mesma quantidade de massa. D. Qual é a relação entre as massas dos blocos de mesma cor? Possuem massas iguais. E. Qual é a massa de cada bloco vermelho? A massa é igual a 3 kg. Responda. A. Considerando x a massa do bloco azul e y a massa do bloco verde, escreva uma equação que represente o equilíbrio de cada balança. No primeiro prato da balança 1, temos 2 cubos vermelhos e um cubo maior azul. Cada cubo vermelho equivale a 3 kg. Então, para começar a minha equação, eu posso colocar 2 vezes 3 kg, que equivale ao cubo vermelho, mais o cubo maior azul, que aqui eu estou colocando o valor de x para a massa do bloco azul. Então, coloco a letra x. Isso vai ser igual. E agora eu vou observar o segundo prato da balança 1, onde eu tenho 1, 2, 3, 4 cubos da cor verde. O exercício fala para considerar y para os blocos verdes. Então, se eu tenho 4 blocos verdes, eu vou colocar 4y. 2 vezes o 3, 6 mais x é igual a 4y. Essa é a equação que representa a balança 1. Já na balança 2, eu tenho um cubo azul, que eu vou chamar de x. Isso vai ser igual a 3 blocos vermelhos com 2 blocos verdes. Cada bloco vermelho pesa 3 kg, então aqui eu vou ter a conta de 3 blocos vezes 3 kg, mais 2 blocos verde, que eu vou representar pela letra y. X é igual a 3 vezes o 3, 9, mais 2y. Essa é a representação da equação da balança 2. B. Leia a informação a seguir. Os valores de x e y devem satisfazer as duas equações obtidas no item A. Nesse caso, temos um sistema de 2 equações do primeiro grau com 2 incógnitas. Representamos um sistema da seguinte maneira. Abro uma chave e escrevo a minha primeira equação. Na parte de baixo dessa primeira equação, eu escrevo a minha segunda equação. Primeiro tópico. Escreva o sistema de 2 equações do primeiro grau com 2 incógnitas, que represente a situação descrita na atividade. No exercício anterior, eu defini uma equação para cada balança. Então, é só eu copiar essas equações aqui. Abro a chave e escrevo a equação que representa a balança 1. 6 mais x, que é igual a 4y. E agora eu escrevo na parte de baixo a equação que representa a balança 2. X, que é igual a 9 mais 2y. C. Na primeira equação do sistema acima, substitua o valor de x indicado na segunda equação e determine o valor de y obtido. Volte à segunda equação e determine o valor de x. Em seguida, complete a frase. Para resolver esse sistema aqui acima, eu vou estar utilizando o método da substituição, que consiste em pegar uma das 2 equações e substituir a letra pelo resultado da segunda equação. Fazendo isso na prática, porque deve estar muito confuso para vocês entenderem isso, eu vou pegar a minha primeira equação aqui. 6 mais x, que é igual a 4y. Observando essa segunda equação, ele está isolando a letra x. Eu estou afirmando que o x ele é igual a 9 mais 2y. Então, no lugar dessa letra x,
Nesta equação, eu vou substituir por 9 mais 2y. Eu vou colocar este valor que eu estou atribuindo para x. Então, isso aqui vai ficar 6 mais... Eu não estou falando que o x é igual a 9 mais 2y, então substituo no lugar do x. 9 mais 2y, que é igual a 4y. Isso daqui nada mais é do que uma equação de primeiro grau. Então, separo letra de um lado e o que não tem letra para o outro. Eu vou ter, então, 2y. Esse 4 passa para o outro lado, negativo. Menos 4y, que é igual a menos 6 menos 9. 2y menos 4y é igual a menos 2y, que é igual, menos 6 com menos 9 é igual a menos 15. Y é igual a menos 15 dividido por menos 2. Y será igual, 15 dividido por 2 é igual a 7,5. Negativo com negativo, positivo. Então, o valor dessa minha letra y é 7,5. O que significa aqui nessa parte? Que eu descobri o valor da letra y. Pego a outra equação agora, aquela onde está o x isolado. Coloco aqui na frente. X igual a 9 mais 2y. X é igual a 9 mais 2 vezes... Eu não estou falando que o y aqui ele vale 7,5? Substituo o valor do y nessa equação, 7,5. E resolvo agora aqui. Então, eu vou ter x que é igual a 9 mais... Resolvo a multiplicação primeiro. 2 vezes 7,5 é igual a 15. X é igual a 9 mais 15 é igual a 24. Então, a minha letra x, ela vai ser igual a 24. Completando a frase, então, a massa do bloco verde é 7,5 kg. E a massa do bloco azul é 24 kg. D. Com base nos dados obtidos, calcule quantos quilogramas há nos pratos das balanças. Eu tenho a balança 1, na qual a equação que representa ela, como vimos aqui nesta A, é 2 vezes o 3 mais x, que é igual a 4y. Eu tenho o valor de y e tenho o valor de x. Eu só tenho que substituir dentro dessa equação. Então, eu vou ter 2 vezes o 3 mais... O meu x vale 24, que é igual a 4 vezes 7,5. 2 vezes o 3, 6, mais 24, que é igual... 4 vezes 7,5 é igual a 30. 6 mais 24 é igual a 30, que é igual a 30. O que significa isso? 30 igual a 30. Isso significa que nesse prato da balança 1 eu tenho 30 quilos. E neste outro prato da balança 1 eu também tenho 30 quilos. Fazendo o cálculo da balança 2, eu tenho a seguinte equação. X, que é igual a 3 vezes o 3 mais 2 vezes o y. Meu x vale 24. Substituo na equação. Isso é igual a 3 vezes o 3 mais 2 vezes o y, que é igual a 7,5. Resolvendo, 24 é igual a 3 vezes o 3, 9, mais 2 vezes o 7,5 é igual a 15. 24 é igual a 9 mais 15, 24. Então, esse resultado significa que na balança 2, no primeiro prato, tem 24 quilos e no segundo prato também tem 24 quilos. Atividade 2. Bianca confecciona camisetas para vender. Os preços variam conforme a cor. As camisetas brancas são vendidas a R$ 25,00 e as coloridas a R$ 50,00. Veja ao lado a fala de Bianca sobre uma das encomendas que ela recebeu. Ela ganhará R$ 7.500 por essa encomenda. Então aqui do lado a Bianca fala: recebi uma encomenda para fabricar 230 camisas. Esse pedido inclui peças brancas e peças coloridas. Primeiro tópico. Do total de camisetas do pedido, calcule quantas são brancas e quantas são coloridas. Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta na atividade? Determinar o número de camisetas brancas e coloridas.
B. Quais são os preços que Bianca vai cobrar pelas camisetas? Ela cobrará R$ 25,00 pelas camisetas brancas e R$ 50,00 pelas camisetas coloridas. C. Quantas camisetas Bianca deverá confeccionar para atender ao pedido? Deverá confeccionar 230 camisetas, como está descrito aqui no balãozinho que representa a fala de Bianca. D. No total, quanto Bianca receberá por esse serviço? O problema diz, ela ganhará R$ 7.500 por essa encomenda. Então a minha resposta ela receberá R$ 7.500. Responda. A. Considerando X a quantidade de camisetas brancas do pedido e Y a quantidade de camisetas coloridas, escreva uma equação que relacione o total de camisetas confeccionadas e as incógnitas X e Y. É uma equação muito simples aqui. Eu tenho uma quantidade de camisetas brancas somadas com a quantidade de camisetas coloridas, que irão ser no total 230 camisetas. Eu posso especificar isso como sendo X mais Y, ou seja, camisetas brancas mais camisetas coloridas, que será igual a 230 camisetas, entre brancas e coloridas. B. Qual expressão algébrica representa o valor que Bianca receberá pela confecção apenas das camisetas brancas? E no caso de considerar apenas as camisetas coloridas? Camisetas brancas, ela será igual a R$ 25,00 por camiseta branca, onde eu chamo ela pela letra X, então 25x. Camisetas coloridas, ela será igual a R$ 50,00 por camiseta colorida, que no caso eu chamei cada camiseta colorida de Y, logo 50Y. C. Escreva o sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas que represente a situação descrita na atividade. Dica: quando possível, simplifique as equações que compõem o sistema. A primeira equação que fizemos, ela está sendo dada aqui nessa A, x mais y igual a 230. Então, vamos especificar o meu sistema aqui. X mais y é igual a 230. Agora, eu posso estar montando uma outra equação, só que visando os valores arrecadados. Como que eu posso montar isso? Eu posso montar como 25x mais 50y, que é igual a R$ 7.500 que ela vai ganhar. O que significa tudo isso? Que a cada camiseta branca que ela venda R$ 25, somado a cada camiseta colorida, que é R$ 50, isso vai ser igual ao total de R$ 7.500, ou seja, 25x mais 50y é igual a 7.500. Lembrando da dica, quando possível, simplifique as equações que compõem o sistema. Como posso simplificar essas equações? A primeira equação não tem o que ser feito, então eu apenas copio aqui, x mais y igual a 230. Porém, a segunda equação, eu posso estar simplificando todos os números que estão aqui, pois cada um desses números é divisível por 25. Então, se eu dividir 25x por 25, eu vou chegar no valor de x, mais 50 dividido por 25 será igual a 2y, igual 7.500 dividido por 25 é igual a 300. Se eu resolver esse sistema, ele chegará no mesmo resultado que se eu resolvesse esse sistema. A diferença é que esse sistema agora, depois de simplificado, ele se torna mais fácil de ser calculado do que anteriormente. D. Leia a informação a seguir. Quando um termo de uma das equações do sistema é igual ao oposto do termo correspondente da outra equação, podemos adicionar membro a membro a equação para obter a solução do sistema. Exemplo: x mais y igual a 3, 2x menos y igual a 12. Observe que o y é o oposto de menos y, ou seja, mais y menos y. Isso daqui é como se eu estivesse fazendo uma conta de mais ou de menos. Imagine que eu tenho 1 menos 1. Isso daqui seria 0. Se eu tenho mais y e tiro esse y, ele também será igual a 0. Continuando, ao adicionarmos ambos os membros das equações desse sistema, obtemos x mais 2x, 3x.
mais y menos y é o que eu acabei de falar. Ele vai ser igual a 0. Igual 3 mais 12 igual a 15. Então eu fico com a equação 3x igual a 15. Quando eu passo dividindo 3 por 15 aqui, eu chego no resultado final de 15 dividido por 3, que é igual a 5. Por isso que eu falo que o x é igual a 5. Em seguida, substituímos em uma das equações o valor de x obtido e determinamos y. Então eu pego a primeira equação, que ela é mais simples de ser calculada. Aonde eu tenho x, eu vou substituir por 5. Então eu tenho 5 mais y, que é igual a 3. Esse 5 passa para o outro lado. Então eu vou ter a conta de y igual a 3 menos o 5. 3 menos o 5 é igual a menos o 2. Essa estratégia de resolução de sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas é conhecida como método da adição. Primeiro tópico. Use o método da adição para resolver o sistema obtido do item C. Dica: multiplique ambos os membros de uma das equações por menos 1 antes de adicioná-los. Então eu tenho esse sistema, x mais y igual a 230, x mais 2y, que é igual a 300. Quando ele dá essa dica aqui, para multiplicar uma das equações por menos 1, significa que tanto em cima quanto embaixo, eu devo multiplicar por menos 1 para resolver pelo método da adição. Eu vou optar por multiplicar por menos 1 a equação de cima. Fazendo essa multiplicação, eu vou chegar no seguinte valor. Menos 1 vezes x é igual a menos x. Menos 1 vezes mais y é igual a menos y, que é igual menos 1 vezes 230 é igual a menos 230. E agora a outra equação eu copio do jeito que está. X mais 2y é igual a 300. Feito isso, eu faço a adição direta. Menos x mais x desaparece. Eu corto um com o outro, porque se eu devo x e pago esse x, zera a minha dívida. Menos y mais 2y é igual a y, igual menos 230 mais 300 é igual a 70. Então aqui de cara eu já cheguei num valor de que y é igual a 70. Escolho qualquer uma das duas equações originais. Eu vou pegar a primeira aqui, x mais y, que é igual a 230. E vou substituir no lugar desse y, esse valor que eu acabei de achar. Então isso aqui vai ser igual a x mais 70, que é igual a 230. É uma equação de primeiro grau, resolvo como tal. X é igual a 230, o 70 está positivo, passa para o outro lado, negativo. X é igual a 230 menos 70 é igual a 160. Então aqui eu descobri que o valor do meu x é igual a 160. E complete a frase abaixo para responder a pergunta feita na atividade. Do total de camisetas dessa remessa, 160 são brancas e 70 são coloridas. Uma vez que aqui no começo do problema eu chamei as camisetas brancas de x e as camisetas coloridas de y. Atividade 3. Considere o sistema de equações a seguir e observe as retas do plano cartesiano. Tem o sistema x mais 2y igual a 6, menos x mais 4y igual a menos 6. E depois eu tenho o plano cartesiano, onde eu tenho os pares ordenados e as representações da reta 1 e da reta 2. Primeiro tópico. Identifique a reta correspondente a cada equação desse sistema e determine sua solução. Compreenda. A. O que é pedido na atividade? Identificar a reta correspondente a cada equação que forma o sistema e, posteriormente, que se determine a solução do sistema. B. Como verificamos se um par ordenado é a solução de uma equação? Substituímos as incógnitas da equação pelas coordenadas correspondentes e verificamos se a sentença obtida é verdadeira. Responda. A. Escreva as coordenadas dos pontos destacados em cada gráfico. Então eu tenho a reta 1, onde eu tenho este par ordenado, que é menos 2 e menos 2. E depois eu tenho esse outro par ordenado que está sendo destacado aqui embaixo, que é 2 e menos 1. Depois, na reta 2, eu tenho este primeiro par ordenado, que é 0 e 3. E este segundo par ordenado que está destacado aqui, que é 4
e 1. B. Verifique quais pares ordenados acima são a solução de cada uma das equações do sistema e identifique a reta correspondente a cada equação. Os pontos menos 2 e menos 2 e 2 e menos 1 são soluções da equação menos x mais 4y igual a menos 6. Lembrando, sempre o primeiro número equivale a x e o segundo número equivale a y. Fazendo a substituição utilizando o primeiro par ordenado, eu tenho menos 2 no lugar do x mais 4 vezes menos 2, que é igual a menos 6. Menos com menos, mais. Não precisa aparecer o sinal aqui. 4 vezes o 2, 8. Positivo com negativo, negativo. É igual a menos 6. 2 menos 8 é igual a menos 6, que é igual a menos 6. Esse resultado, ele comprova que esse par ordenado de menos 2 e menos 2 é a solução para a equação menos x mais 4y igual a menos 6. Agora, vou comprovar com a mesma equação com o par ordenado 2 e menos 1. Substituindo 2 no x, eu tenho menos 2 mais 4 vezes menos 1 igual a menos 6. Menos 2, 4 vezes o 1, 4. Positivo com negativo, negativo, que é igual a menos 6. Menos 2 com menos 4 é igual a menos 6, que é igual a menos 6. Mais uma vez, esse resultado comprova que o par ordenado 2 e menos 1 também é uma solução para a equação menos x mais 4y igual a menos 6. Sempre que os valores forem iguais, significa que os pares ordenados testados na equação são soluções para esta mesma equação. Os pontos 0, 3 e 4 e 1 são soluções da equação x mais 2y igual a 6. Fazendo as substituições dentro da equação, eu tenho x mais 2y, que é igual a 6. Substituindo 0 para x e 3 para y, eu vou ter 0 mais 2 vezes o 3, que é igual a 6. 0 mais 2 vezes o 3, 6, que é igual a 6. 0 mais 6 é igual a 6. Isso será igual a 6. Então, aqui está comprovado que o ponto 0,3 é uma solução da equação x mais 2y igual a 6. Utilizando agora o ponto 4 e 1. X mais 2y igual a 6, substituindo 4 para x e 1 para y. Eu tenho 4 mais 2 vezes o 1, que é igual a 6. 4 mais 2 vezes o 1, 2, que é igual a 6. 4 mais 2, 6, que é igual a 6. Mais uma vez, isso comprova que o par ordenado 4 e 1 é uma solução para a equação x mais 2y igual a 6. C. Leia a informação a seguir. Quando as retas que representam as equações de um sistema têm um ponto em comum, as coordenadas desse ponto são a solução do sistema. Primeiro tópico. Observe as retas que você identificou e determine a solução do sistema. Nessa C, ela pede que você ache um ponto que é comum tanto na reta 1 quanto na reta 2. Esse ponto é este aqui, onde eu tenho o cruzamento de duas retas. Nesse caso, ele é 6 para x e 0 para y. Então, a solução do sistema, ele é 6 para x e 0 para y. Atividade 4. Lígia oferece aos clientes 2 planos de pagamento referentes aos serviços de manutenção de computadores. Observe o valor de cada plano. Plano 1, valor fixo de R$ 150, mais R$ 120 por hora de trabalho. Plano 2, R$ 150 por hora de trabalho. Dependendo do número de horas de trabalho, um plano é mais vantajoso para o cliente do que o outro. Entretanto, há uma quantidade de horas de trabalho pelos quais o cliente pagaria o mesmo valor em qualquer um dos planos. Primeiro tópico. Qual é a quantidade de horas cujo valor a ser pago pelos serviços de Lígia é o mesmo nos 2 planos? Compreenda. A. O que é proposto na atividade?
saber a quantidade de horas cujo valor é o mesmo nos dois planos. B. Quantos planos de pagamento Lígia oferece aos clientes? Ela oferece dois planos, o plano 1 e o plano 2. Ela oferece dois planos. C. Quais são as diferenças entre os dois planos? Plano 1, valor fixo de R$ 150 mais R$ 120 por hora de trabalho. Plano 2, R$ 150 por hora de trabalho. Responda. A. Considerando x a quantidade de horas de trabalho e y o valor a ser pago pelo cliente de acordo com cada plano de pagamento, escreva a equação que relaciona os valores de y e de x para cada plano de pagamento. Então, aqui no plano 1, y é o valor que cada cliente irá pagar. Agora, eu tenho que especificar isso daqui. O plano 1 fala que é R$ 150, ou seja, 150 mais R$ 120 por hora de trabalho. Então, eu posso colocar R$ 120 por hora de trabalho, que eu chamo de x. Então, fica sendo a equação do plano 1, y igual a 150 mais 120x. Já no plano 2, eu coloco que o y é o total que o meu cliente irá pagar, e ele especifica aqui que são R$ 150 por hora de trabalho. Então, eu coloco 150x. A equação, então, do plano 2 é y igual a 150x. B. Use as equações determinadas no item anterior para completar o quadro. Plano 1. Número de horas, eu tenho 0. Valor a ser pago, y. E aí eu tenho o meu par ordenado, x e y. Vamos preencher essa parte aqui. Então, eu tenho o plano 1. A equação do plano 1 é y igual a 150 mais 120 reais. Eu estou colocando o número de horas como sendo x. Então, eu vou substituir aonde tiver x pelo número de horas aqui dessa linha. Então, nesse caso, eu vou ter y, que é igual a 150 mais 120 vezes o zero. Y é igual a 150. 120 vezes 0 é 0. 0 mais 150 é o próprio 150. Então, no plano 1, quando a pessoa tem 0 horas trabalhada, o valor do serviço a ser pago será de R$ 150. Ou seja, você entrou nessa loja, escolheu pagar pelo plano 1, entregou o computador na mão dessa pessoa, automaticamente você está pagando R$ 150 sem ao menos ela ter encostado o dedo no teu computador. Meu par ordenado aqui, então, será de 0 para x e 150 para y. Continuando com a primeira equação, y é igual a 150 mais 120 vezes 1 hora de trabalho. Então, substituo no lugar do x. Y é igual a 150 mais 120 vezes 1, 120. Y é igual a 270. Então, o valor a ser pago quando a pessoa trabalha por 1 hora no computador será de R$ 270. Meu par ordenado será de 1 para x, 270 para y. Mais uma vez, y é igual a 150 mais 120 vezes, no lugar do x, eu vou substituir agora por 2 horas de trabalho. Y é igual a 150 mais 120 vezes o 2, 240. Y é igual a 390. Então, o valor a ser pago pelo cliente por 2 horas de serviço no plano 1 será de R$ 390. O par ordenado que representa isso será de 2 para x e 390 para y. No plano 2, iremos colocar como base de horas trabalhadas aqui a mesma quantidade do plano 1, 0 horas, 1 hora e 2 horas. A equação que representa o plano 2 é y, que é igual a 150 vezes o x. Só que no lugar do x aqui embaixo, iremos multiplicar pelo número de horas. Começando então multiplicando por 0, teremos que o y será igual a 0. O valor a ser pago então por 0 horas de trabalho no plano 2 será de R$ 0.
reais. Então, o meu par ordenado aqui será de 0 para x e 0 para y. Continuando, agora iremos fazer por 1 hora. A minha fórmula é y, que é igual a 150 vezes 1 hora trabalhada. Y será igual a 150 vezes 1, 150. Então, com 1 hora de trabalho, o valor a ser pago pelo plano 2 será de R$ 150. O par ordenado que representa isso é de 1 para x e 150 para y. Novamente, fazendo a equação y igual a 150 vezes, substituímos o x agora por 2, por 2 horas de trabalho. Y será igual a 150 vezes o 2, que é igual a R$ 300. Então, por 2 horas de trabalho, pelo plano 2, o cliente irá pagar R$ 300. O par ordenado que representa isso será de 2 para x e 300 para y. Primeiro tópico, qual plano é mais vantajoso para 2 horas de trabalho? Então, vamos olhar por 2 horas de trabalho. 2 horas no plano 1, eu pago R$ 390. 2 horas no plano 2, eu pago R$ 300. Então, o plano mais vantajoso para 2 horas de trabalho é o plano 2. O plano 2 é o mais vantajoso. C. Represente no plano cartesiano ao lado os pares ordenados x e y correspondentes a cada plano e trace a reta determinada por esses pontos. Então, no plano 1, que eu irei representar pela cor azul, tenho 0 para x e 150 para y. Isso irá representar, então, a metade do caminho, bem aqui. Depois eu tenho 1 para x e 270 para y. 1 para x e 270 para y, mais ou menos aqui. Depois eu tenho 2 para x e 390 para y. 2 para x e 390 para y. Representando agora o plano 2, eu irei utilizar a cor vermelha. Então, eu tenho 0 para x e 0 para y, exatamente aqui nesse ponto. Depois, eu tenho 1 para x, 150 para y, ou seja, 1 para x, 150 para y. Tenho 2 para x e 300 para y, exatamente nesta junção. Ao traçar a reta do plano 1, teremos a seguinte reta. Ao traçar a reta do plano 2, teremos a seguinte reta. O ponto de intersecção onde as duas retas irão se encontrar será exatamente aqui neste ponto. D. Leia a informação a seguir. O ponto de intersecção das retas indica a quantidade de horas de trabalho, abscissa x, cujo valor a ser pago pelo cliente, que está especificado na ordenada y, será o mesmo em ambos os planos. Primeiro tópico. Complete a frase a seguir para responder a pergunta do problema. Então, vamos ler a frase. O valor a ser pago pelos serviços de Lígia será o mesmo, independentemente do plano que o cliente escolher, se forem realizadas, vou responder aqui, horas de trabalho. Então, vamos observar aqui exatamente aonde que está as horas. As horas estão especificadas pela reta x, que é essa que está aqui, que também chamamos de reta abscissa. E o valor a ser pago está representado pelo eixo das ordenadas, que é essa que está em pé, que também chamamos de y. Para responder isso, eu tenho que achar exatamente aonde que as retas estão se cruzando. As duas retas estão se cruzando exatamente nesse ponto aqui. Então, se eu for abaixar aqui nesta parte da reta das abscissas, temos o valor de 5 horas. Então, para completar aqui, eu tenho que completar com 5 horas. Então, a frase ela ficará da seguinte maneira. O valor a ser pago pelos serviços de Lígia será o mesmo, independente do plano que o cliente escolher, se forem realizadas 5 horas de trabalho. E. Comprove algebricamente a resposta anterior. Para comprovar o que foi dito aqui em cima, que com 5 horas de trabalho, tanto faz o cliente escolher o plano 1 ou o plano 2 para pagar, que ele pagará o mesmo valor, eu preciso resolver da seguinte forma. Eu tenho que colocar que o plano 1 ele será igual
ao plano 2, em questão de valores a serem pagos. No problema, foi colocado que o valor a ser pago pelo cliente é Y. Então, eu vou colocar que o cliente no plano 1 pagará Y reais. A mesma coisa no plano 2. Ele pagará Y reais. Agora vem o grande macete desse problema. Quanto vale o Y no plano 1? Tá aqui a equação. Não é 150 mais 120? Substitua, então, 150 mais 120x. Isso será igual, no plano 2, o y ele vai valer 150x. Substitua aqui, então, 150x. Tem uma equaçãozinha de primeiro grau. Só resolver ela. Então, eu vou ter 120x, que é igual, menos 150x, porque ele passa para lá negativo, que é igual, esse 50 passa para o outro lado também negativo. 120x menos 150 é igual a menos 30x, que é igual a menos 150. X é igual a menos 150 dividido por menos 30. X é igual, simplifico os zeros aqui, eu vou ter 15 dividido por 3, que é igual a 5. Negativo com negativo, positivo. Então, aqui, comprova o valor de x sendo igual a 5 horas. Significa que a cada 5 horas de trabalho, tanto faz eu escolher o plano 1 quanto o plano 2. Eu irei pagar o mesmo valor em qualquer um dos planos. Bem, pessoal, chegamos ao final da correção das atividades 1, 2, 3 e 4 da lição 13, Sistemas. Então agora eu irei fazer uma breve explicação da lição 14, Porcentagem. A porcentagem está presente em muitas situações do dia a dia, mas qual é o significado de 50%, por exemplo? 50% significa 50 em cada 100. Podemos representar essa porcentagem por uma fração de denominador 100 ou por um número decimal. Por exemplo, eu tenho 50%. Isso aqui eu posso estar representando como 50 sobre 100. E também ainda posso representar essa fração e essa porcentagem com um número decimal 0,5. Tudo isso terá o mesmo significado, ou seja, sempre representará 50%. Outra situação que eu posso colocar para 50% é que ele também representará sempre a metade das coisas, sempre o meio de tudo. Com base nas explicações dadas até aqui, vocês irão resolver as atividades de número 1, 2 e 3 da lição 14, Porcentagem. Então, até a próxima e tchau!